Você já ouviu falar da teoria de que Hitler não morreu em Berlim, mas fugiu para a Argentina? Essa ideia ganhou força com o jornalista argentino Abel Basti, que investigou a fundo essa hipótese em seu livro. Basti defende que Hitler teria escapado do cerco de Berlim no final da Segunda Guerra Mundial, em abril de 1945, e que sua morte no bunker foi, na verdade, uma farsa. Segundo essa teoria, ele teria conseguido fugir com a ajuda de seus aliados e, depois de passar por diferentes rotas de fuga, acabou se refugiando na América do Sul, mais precisamente na Argentina, onde viveu por muitos anos após a guerra. Mas como essa fuga teria acontecido? Basti menciona supostas evidências de que submarinos alemães teriam levado Hitler e outros oficiais nazistas até a costa argentina. O país, na época governado por Juan Domingo Perón, tinha laços simpáticos com o regime nazista, o que poderia ter facilitado sua permanência por lá. A Argentina, assim como outros países sul-americanos, abrigou muitos nazistas fugidos, o que fortalece a ideia de que Hitler poderia ter se misturado entre eles. Essa versão da história questiona os relatos oficiais que dizem que Hitler e sua companheira Eva Braun tiraram a própria vida em Berlim, com seus corpos sendo cremados logo após. Basti sugere que o governo soviético teria ocultado a verdade e que a famosa foto do crânio de Hitler seria de uma mulher, não dele. Há também relatos de moradores de vilas argentinas que dizem ter visto um estranho com características parecidas com as de Hitler, vivendo de forma discreta nos anos que se seguiram. Abel Basti baseia-se em uma série de relatos, documentos desclassificados e testemunhos que, segundo ele, sustentam a possibilidade da fuga de Hitler. Um dos pontos-chave é que, nos dias finais da Segunda Guerra, Berlim estava sob um ataque pesado, o que teria dificultado a confirmação visual exata dos eventos dentro do bunker. Além disso, há o fato de que soviéticos, que chegaram primeiro ao local, nunca divulgaram amplamente qualquer foto ou imagem dos corpos de Hitler e Eva Braun, o que gerou especulações. Um aspecto curioso levantado por Basti é a operação conhecida como Podessa, que seria uma rede de fuga criada por ex-oficiais nazistas para ajudar líderes do Terceiro Reich a escaparem para países neutros ou simpatizantes após a derrota da Alemanha. Segundo ele, essa organização facilitou a fuga de várias figuras nazistas, como Adolf Eichmann e Joseph Mengele, e Hitler teria sido um dos protegidos dessa rede. A rota incluiria a saída de Berlim para a Espanha de Franco, de onde ele teria partido para a Argentina. Outro ponto relevante é a infraestrutura criada na América do Sul, especialmente na Argentina, para receber os refugiados nazistas. Basti fala de esconderijos e fazendas nas áreas mais remotas da Patagônia, onde os nazistas se refugiaram sem chamar atenção. Ele sugere que Hitler teria vivido em uma dessas propriedades, com o apoio de aliados poderosos. Há também documentos norte-americanos e britânicos, liberados ao público anos depois, que mencionam rumores de que Hitler poderia ter escapado e que seu corpo nunca foi encontrado com certeza. Esses relatórios, apesar de serem vistos como tentativas de cobrir todas as possibilidades, alimentam a dúvida para alguns. Basti menciona o famoso caso 63 do FBI, no qual o órgão investigou avistamentos de Hitler na Argentina entre os anos 1945 e 1950. Além de evidências documentais, Basti se apoia em testemunhos locais, principalmente de pessoas que viveram nas vilas argentinas onde os nazistas se estabeleceram. Algumas testemunhas afirmam ter visto um homem que se parecia muito com Hitler, muitas vezes descrito como recluso e distante, mas com uma presença marcante. A presença de outros oficiais nazistas confirmados na Argentina faz com que essas histórias pareçam menos impossíveis aos olhos de alguns. No entanto, críticos apontam que muitos desses testemunhos surgiram décadas depois e podem ser fruto de boatos ou memórias imprecisas. As supostas evidências, como fotografias ou documentos, também são questionadas por falta de provas conclusivas e verificadas. Além disso, os exames forenses realizados nos anos 2000 em restos mortais atribuídos a Hitler levantaram dúvidas, mas o consenso científico ainda apoia que ele morreu em 1945. Mas a dúvida é: Hitler poderia ter escapado de Berlim nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, e a maioria dos historiadores considera isso extremamente improvável. Mas por quê? Para começar, Berlim estava praticamente em ruínas em abril de 1945. A cidade estava cercada pelas tropas soviéticas,
e a resistência alemã já estava desmoronando. Hitler estava confinado em seu bunker sob a chancelaria do Reich, um lugar altamente vigiado e onde ele passou seus últimos dias. A situação era desesperadora, com bombardeios constantes e o avanço rápido do Exército Vermelho, o que tornava qualquer fuga arriscada demais, mesmo para alguém com muitos aliados. Outro ponto importante é que o bunker era um local isolado. Não havia muitas saídas discretas, e os soviéticos estavam cada vez mais próximos, o que reduzia drasticamente as chances de uma fuga bem-sucedida. Quando a notícia da morte de Hitler foi divulgada, já havia relatos de que ele e sua companheira, Eva Braun, tirado a própria vida. E não foi só isso. Vários oficiais nazistas confirmaram ter visto seus corpos, além de testemunhas que estavam no bunker na época. A maior prova de que Hitler não fugiu é que ele já estava em uma condição física e mental muito debilitada. Nos últimos meses de vida, ele estava doente, sofrendo de tremores constantes e com a saúde extremamente fragilizada. Dificilmente ele teria condições de realizar uma fuga elaborada que exigisse força, resistência e agilidade. Isso, combinado com o fato de que ele estava determinado a não ser capturado vivo pelos inimigos, reforça a ideia de que ele optou por tirar a própria vida. Outra questão é a logística. Berlim estava completamente devastada, e sair da cidade sem ser notado por espiões ou tropas inimigas seria quase impossível. Além disso, o cerco a Berlim já estava em estágio avançado, e qualquer movimento suspeito provavelmente seria notado. Depois da guerra, os aliados e os soviéticos conduziram uma investigação minuciosa sobre a morte de Hitler. Encontraram restos mortais que foram identificados como seus, com base em testemunhos e nos exames forenses da época. Embora esses restos tenham gerado controvérsias mais tarde, o consenso geral é de que Hitler morreu no bunker. Mesmo que essa ideia de fuga tenha gerado teorias da conspiração, a maioria dos especialistas aponta para a impossibilidade de uma operação tão arriscada e complexa nos dias finais de Berlim. Hitler estava cercado, doente e sem muitas opções. Para muitos, o cenário mais lógico é que ele tenha preferido tirar a própria vida a arriscar ser capturado ou humilhado. Ainda assim, o fascínio por essa teoria persiste, principalmente pela mistura de mistério e conspiração em torno da figura de Hitler, um dos personagens mais enigmáticos e odiados da história moderna. A ideia de que ele tenha escapado e vivido seus dias escondido em outro continente parece, para muitos, uma trama digna de filmes de espionagem, o que mantém a teoria viva até hoje, apesar das evidências oficiais contrárias. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!